eu sou a professora Luciana Iris, de Língua Portuguesa do 6º ano C. Hoje a nossa aula será uma revisão sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, e também sobre os substantivos. Após essa revisão, vocês irão realizar uma atividade que estará no portal. Um beijo! Iremos começar com linguagem verbal. A linguagem verbal é toda aquela mensagem que ela pode ser escrita ou falada. Nela não contém imagens, como temos exemplo aí, proibido fumar neste local. A linguagem não verbal é aquela linguagem que ela expressa apenas por desenhos, por símbolos. Como temos esse exemplo aí, o cigarro que é proibido fumar neste local. A linguagem mista vai ser a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal, como, por exemplo, aí que tem a mensagem escrita e o desenho. Então, revisando, linguagem verbal é apenas a mensagem. A linguagem não verbal é apenas o desenho. E a linguagem mista, ela é o desenho e a mensagem. Nossa próxima revisão será sobre os substantivos. O que são os substantivos? Os substantivos são todas as palavras que dão nome a seres, a objetos, a lugares. Esses seres, eles podem ser imaginários ou reais. A classificação dos substantivos são simples, composto, comum, próprio, abstrato, concreto, primitivo, derivado ou coletivo. Quando o substantivo for simples, ele não vai ser composto. Quando o substantivo for composto, ele não vai ser simples. Quando o substantivo for comum, ele não vai ser próprio, assim quando ele for próprio, ele não vai ser comum. Quando o substantivo for abstrato, ele não será concreto. Quando ele for concreto, ele não será abstrato. Quando o substantivo for primitivo, ele não vai ser derivado, e quando ele for derivado, ele não vai ser primitivo. Iremos começar pelos substantivos simples. Os substantivos simples são aqueles substantivos que são formados por apenas uma palavra, como, por exemplo, caderno, lápis, borracha. O substantivo composto, ele é formado por duas palavras. Nós temos o exemplo de beija-flor, guarda-roupa, guarda-chuva. O substantivo comum são aqueles substantivos que dão nome a todos os seres. Por exemplo, lápis, caderno, cola. O substantivo próprio vai ser aquele substantivo que vai dar nome a pessoas ou lugares. Por exemplo, Clara, Murilo, Andresa, Maceió, Salvador. Os substantivos abstratos são aqueles substantivos que vão dar o nome de sentimentos ou seres imaginários, como, por exemplo, saudades, amor, felicidades, fada, saci. Os substantivos concretos são aqueles substantivos que eu posso tocar, como, por exemplo, perfume, livro, cabelo. Os substantivos primitivos, eles não precisam de uma outra palavra para ter origem, como, por exemplo, jornal. Já o derivado, eles precisam do substantivo primitivo para ter origem, como, por exemplo, jornalista. Eu tenho a palavra flor. Na palavra flor, o substantivo é primitivo, porque flor não precisa de uma outra palavra para ter existência. Outro exemplo, florista. Eu dependo da palavra primitiva, que é flor, para ter origem. Então, florista é um substantivo derivado. Os substantivos coletivos são aqueles substantivos que eles estão escritos e pronunciados no singular, mas dão uma ideia de quê? De conjunto. Por exemplo, cardume. Quando eu falo cardume, vocês lembram logo de quê? De peixes. Então, o substantivo coletivo ele vai estar escrito e pronunciado no singular, mas dá uma ideia de conjuntos. Grau do substantivo. O grau do substantivo ele é classificado em dois, analítico e sintético. Ambos têm no aumentativo e no diminutivo. Grau do aumentativo
grau do substantivo analítico no aumentativo sempre vai dar a ideia de algo grande e no diminutivo algo pequeno, como por exemplo, no grau do substantivo analítico no aumentativo, eu tenho casa grande. Já no diminutivo, eu tenho casa pequena. Outro exemplo, caderno. No grau do substantivo analítico, caderno fica caderno grande. No diminutivo, caderno pequeno. No sintético, no aumentativo, eu vou acrescentar a palavra ão e no diminutivo, inha ou inho. Como, por exemplo, casa. No sintético aumentativo fica casarão. No diminutivo, casinha. Se eu pegar a palavra caderno e for colocar no sintético aumentativo, vai ficar cadernão. No sintético diminutivo, vai ficar caderninho. Os gêneros dos substantivos. Eles são classificados em biformes e uniformes. Os substantivos biformes são aqueles substantivos que você tem o substantivo tanto no masculino quanto no feminino. Como, por exemplo, gata. Eu tenho o gato e eu tenho a gata. Menino, eu tenho o menino e eu tenho a menina. No substantivo uniforme, eles são classificados em 3: sobrecomum, comum de 2 gêneros e epiceno. No sobrecomum, tanto o artigo quanto o substantivo vai ser o mesmo utilizado para a forma masculina quanto para a forma feminina. Como, por exemplo, a pessoa. Eu tenho uma pessoa, tanto no masculino quanto no feminino. A criança, eu não tenho a criança e o criança, eu tenho apenas a criança. Essa forma vai ser utilizada tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, sempre que o artigo e o substantivo você não puder modificar, ele vai ser um substantivo sobrecomum. No substantivo comum de 2 gêneros, o substantivo permanece o mesmo para as duas formas, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai mudar vai ser o artigo. Exemplo, artista. Eu tenho o artista, que eu sei que é na forma masculina, que o que está identificando que é na forma masculina é o artigo o. E eu tenho na forma feminina a artista, que o que está identificando é o artigo a. O que diferenciou de ser masculino e feminino foi apenas o artigo. Epiceno, só vou utilizar epiceno, substantivo epiceno, quando for para nome de animais. E esses animais não tiverem a forma masculina e a forma feminina. Como, por exemplo, foca. Eu tenho foca macho e tenho foca fêmea. Por que eu não utilizei gato também como epiceno? Porque no substantivo gato, eu tenho as duas formas, tanto para o masculino quanto para o feminino.